Gente, eu sou o Gaps Eu sou a Silvia. e o vídeo de hoje é sobre 6 erros comuns que todo aluno comete. Né, Silvia? É isso aí. Quer É isso começar? aí. Vou começar. Vamos lá. Mano, Meses é uma coisa que parece boba, mas quando você escreve isso errado, não fica legal. E às vezes você vai escrever isso, sei lá, numa carta, né, de intenção para um trabalho, para alguma coisa assim. Eu acho que é muito importante a gente sempre prestar atenção nisso. Ou mesmo para o seu writing na escola, não importa, tá? Os meses do ano e os dias da semana em inglês, eles são escritos com letra maiúscula, com inicial maiúscula. É diferente do português, né? E aí a gente acaba achando que é tudo a mesma coisa e escreve e fica errado. São detalhes que fazem toda a diferença, exato. né? Eu tenho um aqui, Silvia, que também é super comum entre os brasileiros quando a gente vai falar nossa idade. Né? Então, muita gente fala o seguinte: Verdade. I have 25 years old. I have 18 years old. Então, o brasileiro tem o costume de usar o have para falar da idade. Porque em português a gente fala, eu tenho 20 anos, eu tenho 25 anos, né? Mas em inglês, gente, vocês vão usar o verbo to be para falar da idade de vocês, ou para falar da idade de outra pessoa. Então, I have tá errado. Vocês vão falar I am 25 years old. I am 18 years old. Não é? She is 22. He is. You are. Então, é o verbo to be que você vai usar para falar da idade. Nunca o have. Beleza? O que mais, Silvia? Sutilezas. Tem uma outra coisa interessante aqui. E tem essa coisa de traduzir diretamente, né? Então, assim, quando a gente fala assim, tem um gato no sofá. Em inglês, a gente vai falar there is a cat on the sofa. There is. Ou, se for plural, there are. A gente vê muita gente traduzindo do jeito que do português para o inglês, falando have a cat on the sofa. Have a dog somewhere. Então, assim, cuidado com isso, gente, porque isso denota, é um erro é muito feio esse erro, tá? Porque existe a estrutura there is, there are, tá? E não have alguma coisa, tá? Não se começa uma frase em inglês dessa forma, com have, com o verbo to have. O brasileiro costuma usar o have no sentido de existir, né? Quando, na verdade, Sim. é o que a Silvia falou. A gente vai usar o there is e o there are. O there are. Beleza. Outro super comum também, Silvia, é o uso do pronome I, significa eu, com letra minúscula. Então, só porque às vezes a gente coloca ele no meio da frase, né? As pessoas acham que a gente tem que colocar ele com letra minúscula. Não, gente. O I, que é o eu, vocês sempre vão usar com letra maiúscula. Não importa se está no começo, no meio ou no final da frase. Sempre com letra maiúscula. Às vezes eu estou corrigindo ali umas redações e aí eu vejo. É estranho, porque assim... Um I solto no meio. Porque, e de novo, novamente aquele pensamento. Mas em português eu escrevo o eu, né, no meio da frase com letra minúscula. Ok, em português. Mas em inglês não é assim que funciona, tá? Então, o português muitas vezes ajuda você a entender estruturas, palavras e tal, mas às vezes também atrapalha, né, Silvia? Atrapalha. Atrapalha. E cada língua tem a sua regra, né? Não adianta querer driblar, é que nem lei, né? A lei brasileira é diferente da lei americana, a lei japonesa, não é? Da lei francesa também, gente. Então a gente tem que... mas eu não gosto desse jeito. Não tenho que gostar. Você não vai mudar o idioma, meu querido. Você tem que ficar muito poderoso para mudar esse idioma. Né? Então, enquanto a gente não tem esse poder todo, vamos usar do jeito que tem que ser usado. Se você quiser falar, escrever bem, falar bem, né? Parecer que a coisa tá bonita, senão fica meio feio, né? Sim, exato. O que mais, Silvia? Eu tenho um aqui que é divertido, na verdade. Então, assim, de manhã a gente fala good morning, aí de tarde a gente fala good afternoon, né?
Aí de noite as pessoas meio se confundem. Então, se você for encontrar uma pessoa de noite, imagina que você foi viajar ou você está conversando com alguém e aí você quer cumprimentar e dizer, né, oi, boa noite. Você fala, hello, good evening. Porque se você falar good night, que é a tradução de boa noite, é como se você estivesse se despedindo para ir dormir. Entende? Então, às vezes, se a gente é brasileiro e está falando com o brasileiro, isso acontece, a gente saca na hora, né? Sim. Mas o estrangeiro, muitas vezes, ele vai ficar... mas a pessoa acabou de chegar e já está falando embora. good night, já está se despedindo, está chegando e falando tchau. Não estou entendendo esse negócio. E no italiano, né? Fala tchau, bela, tchau é oi, aí a pessoa brasileira acha que é tchau, então é uma confusão. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Tá bom? Eu tenho mais uma aqui, a última. Você tem mais? Tenho uma aqui. O uso do verbo go, né? Opa! Isso. Então, o que eu percebo é, novamente, pense em português e aí passa a frase para o inglês. Então, eu vou jogar futebol. I go play soccer. Nossa, né? mãe! Eu vou viajar. I go travel. Então, você pensou em português e passou para o inglês. Então, o uso errado do verbo go, né? Na verdade, a maneira correta de utilizar a frase é I'm going to travel. I'm going to play soccer. Então, é dessa forma que você vai falar de ações futuras, né? Novamente, por vezes, o português vai te ajudar a entender melhor o idioma, mas muitas vezes vai te atrapalhar e vai fazer com que você fale errado. Então, é importante que você que está nesse processo de aprendizado do idioma, vá tirando. Parar de utilizar um pouco o português como uma muleta, porque conforme você vai avançando nos níveis, isso vai te atrapalhar bastante, né, Silvia? O ideal é aprender a já pensar em inglês, né? E não ficar a pensar no português para traduzir, porque vai sair confusão. Então, assim, começa a fazer esse treinamento, né? De treinar o seu cérebro a pensar já na outra língua, como se fossem coisas diferentes. Isso, né? Eu acho que uma maneira interessante é, como que eu penso em inglês? Entenda a estrutura do idioma. Como é que a gente vai montar uma frase em inglês, né? Então, pega um livro, assista um seriado, uma música, vê como que é feita uma frase, uma sentença em inglês, como que funciona, né? E aí você vai partir disso. Né? Então, por exemplo, eu vou falar no passado, eu preciso de um sujeito, de um verbo e de um complemento. Né? Para o aluno que está no básico, Silvio, eu sempre peço para ele pensar assim, 1, 2, 3. Né? O sujeito, um verbo e o complemento, para ficar mais fácil para o aluno ali conseguir organizar as ideias e falar frases simples, porque claro que nem sempre vai ser dessa forma. Você vai ter outras coisas envolvidas. Mas para quem está começando, pensar assim, sujeito, verbo e complemento, sabe? I play soccer. I study English. I like pizza. Então, isso, para você que está começando, já ajuda a entender a estrutura do idioma. É uma dica aí. E usa lá todas as coisas que a gente falou nos vídeos anteriores, né? Com música, com app, com vídeo, com o que tiver. Isso. Tá bom? É isso. Legal. Pessoal, não esquece de curtir o vídeo, tá bom? Não esquece de compartilhar também. E se você ainda não assinou o nosso canal, assine, por favor. Ok, Silvia? E siga a gente lá nas nossas redes também. Isso! Tá bom? Até o próximo vídeo, gente. Fiquem bem. Tchau. Tchau.